Fala galera, tudo bom? Aqui é o Antônio Iver, esse é mais um vídeo do canal Chama Torcida, cobrindo agora a quarta rodada do Piauiense, é isso mesmo. A gente está cobrindo todas as rodadas do Campeonato Piauiense, os lances, os gols. Então antes de mais nada, antes de falar do que rolou nessa quarta rodada, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para notificações, visualizações vai ajudar muito. Então bora logo e vamos lá! E bom, para falar do que aconteceu com essa quarta rodada, nada melhor que começar com o jogo inaugural, não é mesmo? O primeiro jogo aconteceu com o Picos e River, lá, é óbvio, na cidade de Picos. O jogo iniciou-se, mas tem uma curiosidade bem interessante, antes de falar do próprio jogo em si. No início da partida, quando os jogadores já estavam em aquecimento, olha só, no início do jogo, durante o aquecimento dos jogadores, foi descoberto um enxame de abelhas, uma colmeia, se não é algo certo, não posso afirmar, mas havia um enxame a fato perto das traves de um dos gols. Ou seja, logo que começou, o jogo já teve que ser interditado. Foi necessário a utilização de inseticidas, inclusive tem mesmo nas próprias gravações do jogo, que foi inclusive transmitido pela própria live do Clube de Picos, e ocorreu essa surpresa, antes mesmo da bola rolar. Após o apito inicial, o primeiro tempo foi bem disputado. O River teve chances de bolas, como também o Picos. O Picos, inclusive, chegou ao momento por chutar a bola nas redes, mas foi inválido por ter ocorrido uma falta antes do início do gol. Não há muito o que falar do primeiro tempo, então ele encerrou-se 0-0. Contudo, isso mudou. Logo no segundo tempo, aos 6 minutos, em uma cobrança de falta do Iago Felipe, onde ele conseguiu chutar da própria falta e marcar o primeiro gol da partida, sendo então o seu segundo gol no campeonato e também contra o próprio Picos. E é claro, após esse gol de falta, o Zangão chegou a mostrar sua reação, que veio a se provar aos 25 minutos também do segundo tempo, em onde uma boa jogada, a própria zaga do River se confunde e o jogador Raí chega e marca o gol do empate. Ponto nos 25 minutos, 1-1 entre os ambos. Contudo, com o jogo já encaminhado aos 47 minutos do segundo tempo nos acréscimos, o River consegue marcar o seu gol de desempate, feito por Felipe Pará, em um lance que assim garante a vitória do time de Teresina, e afundando mais ainda o Clube de Picos. O que finaliza então o jogo entre Picos e River de 2-1 para o Galo. E bom, um dia depois do ocorrido lá em Picos, temos então o jogo no Lindolfo Monteiro, lá em Teresina, entre Altos e 4 de julho. O Jacaré chega bastante ofensivo no jogo e inclusive marca os seus 2 primeiros gols também no primeiro tempo. Logo aos 11 minutos, o Matheus Taumaturgo aparece sozinho no meio da pequena área e manda para o fundo das redes, marcando então o primeiro gol. E aos 25, logo após, ocorre que o jogador Braia, em um grande lance individual, consegue marcar também o segundo gol, ampliando assim a vantagem contra o 4 de julho. Mas logo aos 43 minutos do primeiro tempo, prestes a encerrar, ocorre um lance de pênalti, onde ocorre também uma expulsão do jogador do Altos, onde nesse fato a cobrança do clube do Piripiri é justamente por Ed Silva, onde consegue marcar o pênalti e de certa forma reduzir o placar. Mas no segundo tempo ocorreu uma grande disputa de posses de bolas, houve lances perigosos, contudo o jogo acabou por aí, então finalizando-se por 2-1 o placar. Assim sendo, esses são os jogos que ocorreram no grupo A. Com a vitória do River, o River consegue se destacar como líder, mantém-se líder, enquanto Picos mais uma vez chega a se afastar mais ainda da provável chance de alcançar a segunda posição ou o próprio ultrapassar o 4 de julho, enquanto o Altos mantém a sua luta, a fim de, é claro, se manter na posição de avanço para a próxima fase, como também, se possível, ultrapassar o próprio River. E finalizados os jogos na semana, partimos então para o que ocorreu no fim de semana, nos jogos de sábado e domingo com os times do grupo B. Inicialmente, ocorre então no sábado, dia 3, o jogo entre Fluminense do Piauí contra o Parnaíba, lá também no Lindolfo Monteiro, onde mesmo ocorreu a partida de Altos, e 4 de julho. Por esse motivo, a partida foi de certa forma bem criticada pela situação do campo, do gramado, uma vez em que, por estar bastante carregado com os jogos do Altos, tanto dos que ocorreram no Piauiense como os que estão ocorrendo na Copa do Nordeste,
o gramado acaba por estar sendo bastante afetado, o que ocorreu uma discussão a respeito da situação e também do placar final. Mas falando de fato do jogo, o jogo já inicia bem quente logo nos primeiros minutos. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Gabriel Vieira, em um lance, consegue chutar a bola ao gol, onde o goleiro não consegue defender muito bem, e num lance de rebote, o mesmo Gabriel chega a marcar, então, o primeiro gol, e garantindo assim, desde o início do jogo, a vitória parcial do Fluminense. E desde então, houve uma certa disputa, com o Parnaíba tentando buscar o seu empate logo no primeiro tempo, onde, a partir em um dos lances, ocorre uma confusão, onde o mesmo Gabriel Vieira, que havia marcado o gol, foi, nesse caso, expulso após um lance de agressão contra o jogador do Parnaíba, o Chechel, onde também ocorre uma certa confusão entre os jogadores de ambas as equipes por haver uma discussão. Mas, de fato, o juiz teve a decisão e o jogador Gabriel Vieira foi expulso, deixando assim o Fluminense com apenas 10 jogadores. E o lance já justamente inverte no segundo tempo. Em um lance de cruzamento, num ataque do Parnaíba, o zagueiro Emílio consegue subir sozinho na pequena área e marca então o gol de empate, sinalizando 1-1 para Fluminense e Parnaíba. E assim, o jogo se toma com posições muito mais ofensivas, tanto com ambos os clubes tentando marcar. O que complica ainda mais na partida entre Parnaíba e Fluminense é justamente a expulsão do lateral do Parnaíba, cartão vermelho, Adriel, o que complica ainda mais, e de certa forma iguala o jogo, assim que ambos os equipes possuem, nesse momento, somente 10 jogadores. Mas o jogo manteve-se assim, apesar de diversas ofensivas, não houve mudança de placar, e assim alterou-se o resultado por 1-1 entre Fluminense e Parnaíba no Lindolfo Monteiro, com ambas as equipes somando apenas um ponto. Passamos agora para o dia seguinte, onde ocorreu no domingo a partida entre Oeirense e Coriçaba, lá em Oeiras. Com o início da partida, o Oeirense provou-se bastante ofensivo, em comparação ao time de Floriano, que por várias vezes houve riscos logo nos mesmos momentos do primeiro tempo. Contudo, o avanço do Oeirense se concretiza aos 24 minutos do primeiro tempo, onde em um lance de ataque do próprio clube de Oeiras, ocorre uma penalidade. Por consequência, o gol nos pênaltis por Lucão, atacante do Cachorro Louco, que marca assim o primeiro placar no resultado de 1-0 no primeiro tempo. O Coriçaba inclusive tenta reagir, com várias chances de gol, mas sem sucesso, que finaliza então o primeiro tempo. Já no segundo tempo, mostra-se uma situação similar. Contudo, em um dos lances, acaba que por um dos laterais do Coriçaba puxar um dos jogadores do Oeirense, acaba que por este, do time de Floriano, ser penalizado com um cartão vermelho, reduzindo também somente a 10 jogadores, enquanto o Coriçaba manteve-se com seus 11 jogadores e dessa forma com a maior ofensividade, o que vem a se concretizar novamente em um lance de falta. Consequente dessa penalidade, com um cartão vermelho, o jogador Michael, ao cobrar uma falta, acaba por chutar as bolas para dentro da rede, marcando assim 2-0 para o Oeirense e concretiza assim a sua vitória e se isolando assim na liderança, enquanto o Coriçaba também afunda cada vez mais na última posição. Estes foram os jogos que finalizaram a quarta rodada e agora vamos ver a posição de cada qual nas suas tabelas, nos seus respectivos grupos, tanto o grupo A quanto o grupo B. Vamos nessa? Classificação do grupo A, temos ainda como líder o River com os seus 12 pontos, mantendo-se assim uma diferença de 5 pontos em relação ao vice-líder, Altos, e seguido por 4 de Julho em terceiro lugar com 3 pontos e Picos com somente um único ponto. Já no grupo B, seguimos então também uma situação não muito diferente, com o Oeirense com seus 12 pontos, ou seja, suas 4 vitórias consecutivas, seguido por Parnaíba aos 7 pontos e Fluminense com 4 pontos e em terceiro lugar, enquanto o Coriçaba mantém-se na lanterna, tanto de certa forma do grupo A quanto do grupo B, por possuir, na verdade, nenhum ponto, sendo assim nulo. E para os lances dessa penúltima rodada, podemos dizer assim, teremos no quarta-feira, dia 7 de fevereiro, River e Altos, lá no Albertão, às 7 horas da noite. Consequência, no mesmo horário, só que em Piripiri, na Arena Itacoatiara,
a partida entre 4 de julho e Picos, que finaliza assim os jogos do grupo A. Contudo, os jogos do grupo B ocorrem no mesmo dia também, na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, enquanto às 7 horas haverá Fluminense e Coriçaba no estádio do Lindolfo Monteiro. Haverá também a partida de Parnaíba e Oeirense, sendo este no estádio Pedro Alelaf, também às quinta-feira, dia 8, somente no horário diferente, às 8 horas da noite. E bom, este foi um pouco do que rolou nessa quarta rodada do Piauiense. Estamos nos aproximando cada vez mais da reta final. Lembrando que temos 6 rodadas e essa já é a quarta. Estamos, na verdade, na quinta rodada, para falar a verdade. Ou seja, os jogos se tornam mais difíceis, os clubes tentam ao máximo pontuar, o que torna cada vez mais os jogos mais emocionantes ainda. Então é isso, obrigado pela atenção, para a gente cobrir todas as rodadas, não só dessa primeira fase, mas também em seguida dos mata-matas e, quem sabe, até a própria final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso está ajudando muito a visualizações. E também, se quiser, segue nós lá no perfil do Instagram. A gente também tem muita postagem referente ao Campeonato Piauiense, coberturas dos jogos ao vivo, é claro, não a transmissão, mas os gols, como o placar final. E um pouco do resumo também. E é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.